Saudações, eu sou Enon, formado em jornalismo, profissional de educação física, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção brasileira de futebol masculina ao longo das Copas de 2022 até os dias atuais, também conhecido como março de 2022. Vamos lá. O que eu posso falar sobre a seleção brasileira que eu tenho certeza que vocês não irão saber? A minha opinião. Isso mesmo. Tanto é que esse é o nome desse quadro. Eu vou falar sobre diversos temas, incluindo principalmente futebol. Sempre gostei muito de futebol, sempre gostei de jogar futebol, de assistir futebol, de comentar sobre futebol, apesar de que não jogo muito bem, para falar a verdade. Costumo jogar mais de goleiro, jogo com amigos, jogo para me divertir e amo esportes de uma forma geral. Esporte sempre teve muito presente na minha vida, amo lutas, amo esportes com bola, corrida, sou apaixonado por esportes de todas as formas que você possa imaginar, radicais e tudo mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futebol, mais precisamente a seleção brasileira. Eu nasci no ano de 1996. Em 2002 eu tinha 6 anos. E 2002 foi a primeira Copa do Mundo em que eu sabia que eu já existia. Em 1998 eu acho que eu tinha 2 anos, né? A Copa foi pelo meio do ano, talvez eu estivesse aniversariando, porque eu nasci em julho. E não me lembro, para falar a verdade, não lembro nada da Copa de 98, mas 2002 eu lembro e era muito agradável, era muito bom, era muito prazeroso, muito gostoso ser brasileiro em 2002, cara. Era diferente ser brasileiro, você se sentia privilegiado, você se sentia, pelo menos se você gostasse de esportes, você se sentia como se você fosse diferente do resto do mundo, sabe? Você não sabia o quão ruim no futuro poderia vir a ser brasileiro, né? Apesar da política e tudo mais, tudo que estava por acontecer. Mas em 2002 não. Quando a seleção brasileira de futebol masculina ia entrar em campo, era meio que certeza que ia vencer. Era algo assim que parecia que não precisava nem ter competição, nem ter disputa. Você assistia pelo prazer de ver a seleção brasileira de futebol masculina ganhar. Desculpa, ganhar. E era engraçado porque não era só no futebol, também era em outros esportes. Então você tinha, por exemplo, voleibol, o Brasil era muito forte no voleibol também, dentre outros. O Brasil tinha representante de top na Fórmula 1 com Rubens Barrichello, que sempre corria muito. Nas Olimpíadas tudo bem, não ia tão bem, mas aí o que que passava na minha cabeça, né? Não, pô, Estados Unidos e tal, né? Eles são os verdadeiros deuses dos esportes. Era meio doido pensar isso. Eu tô contando o meu pensamento como uma criança, né? E que eu consigo relembrar e traduzir agora para falar para vocês. E esse é o conteúdo do vídeo. Sim, em 2002 a seleção foi campeã. E é óbvio que seria campeã, não tinha dúvidas que seria campeã, pelo menos para mim. Eu ainda não tinha idade suficiente para acompanhar programas esportivos, mesas redondas e tudo mais. E para mim era óbvio que seria campeã, porque vai ser campeã para sempre a seleção brasileira vai ser campeã do mundo. Não tem nem sombra de dúvidas. O Brasil, a única seleção agora pentacampeã, a Itália era tri, se eu não me engano. Tipo, a seleção mais campeã do mundo, tudo faz sentido, sabe? E aí passou-se o tempo, depois do título de 2002, Ronaldo fez aquele corte de cabelo que um dia eu ainda quero fazer também. Quando eu tiver um motivo para fazer, eu faço. Ronaldo fez aquele corte de cabelo, marcou uma geração, todos os jogos de futebol que vinham em seguida retratavam um brasileiro quando era para ser de uma forma caricata, como aquele personagem pardo, moreno, né, de cor amarronzada, com cabelo raspadinho, e foi mágico, foi uma época muito mágica. Ser brasileiro amante de futebol nessa época foi muito mágico. Até que veio chegando o ciclo de 2006, que, por incrível que pareça, tinha boa parte dos mesmos jogadores, só que em melhor fase. Então você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha Kaká, você tinha Adriano, você tinha Ronaldo, você tinha lampejos do que poderia vir a ser o Robinho um pouco mais pra frente, eu acredito, né? Tinha toda uma geração que ainda era muito mágica e ainda era a mesma sensação. De 2002 para 2006 não mudou a sensação do que é ser brasileiro amante de futebol. É ter a certeza que vai vencer. Ganhamos da Argentina na Copa das Confederações 2004, salvo engano, com aquele golaço épico do Adriano Imperador.
no finalzinho ali. Então assim, tudo era muito fantástico, tudo era muito fantástico. Até que chegou 2006 na Copa e eu acredito que o nosso sentimento de brasileiro amante de futebol possa ter também, de alguma forma, contaminado o espírito dos jogadores, né? Eles talvez também tenham entrado em campo achando que ganhariam a Copa de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Mas a Europa já estava vendo, na minha opinião, a Europa já estava vendo como o quão promissor era o futebol de todas as formas possíveis. Esportiva, social, econômica, política. Nossa, o futebol, cara, é uma mina infinita de dinheiro. O futebol mundial é uma mina infinita de dinheiro. E a Europa já reparou isso muito cedo, principalmente na era atual, na era digital, na era da tecnologia, da informação, de câmeras, de imagens, de produto, de marketing. A Europa fez isso muito melhor que o Brasil e começou a trabalhar duro desde 2006. O Brasil foi com seu talento puro, que era característico e lindo, belíssimo. Se não me engano, o treinador era o Parreira, né, em 2006. Fomos pra cima, perdemos pra França. E aí ficou aquele nó, né? Eu lembro de, poxa, velho. Fui perguntar pra minha mãe: o Brasil já ganhou 2 Copas do Mundo seguida? Ela, não, nunca. Não sei nem se é verdade. Ela só me disse não, nunca. Então tudo bem, foi por isso que o Brasil perdeu. É muito difícil ganhar 2 Copas seguidas. 2010 eu tenho certeza que é nosso. 2010. Tá entendendo o ego do brasileiro amante de futebol inocente? Em 2006 eu tinha 12 anos. Não, 10 anos, né? 10 anos, 10 anos. E aí, fomos nos aproximando do ciclo de 2010. Em 2010, ainda existia uma paixão, ainda existia um encanto, mas já não era mais a mesma coisa. A começar pelo treinador, Dunga. Extremamente questionado sempre, antipático com a imprensa. A imprensa não gostava dele, era o que dava a externar. E percebe que aqui eu já começo a citar a imprensa, né? Eu já começava a assistir um pouquinho mais, a entender um pouco mais desse mundo que é um jornalismo esportivo, do que é uma coletiva de imprensa. E o Dunga, ele sempre foi essa figura que parecia mesmo um tanque, né? Um tanque de críticas, porque a seleção já vinha sendo criticada. E agora era necessário trabalhar. Em 2010 havia o Robinho como a principal estrela da seleção. O que me pegou um pouco. Eu gostava muito do Robinho. Caso à parte do que ele fez posteriormente. 2010, o ano é 2010. Não tinha como saber. Eu gostava muito do Robinho, muito, muito, muito. E ao mesmo tempo me causava uma estranheza o fato de que ele estava praticamente sozinho na seleção brasileira. A segunda grande estrela era mais ou menos o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, isso parecia que não estava certo, sabe? Cadê a galera que vinha com ele para passar esse bastão e tal? Foi muito rápido essa passada de bastão. Muito brusca, muito abrupta. Mas o Robinho ainda representava o que era aquilo ali, o que era a seleção brasileira, né? O que eu falei de 2002 para 2006, o cabelinho raspado, talentoso, habilidoso. E beleza, se você quisesse se iludir, dava. Porque a seleção do Dunga era uma seleção muito dura, muito firme, né? E tinha um talento ali. Próximo da Copa de 2010, Neymar e Paulo Henrique Ganso começaram a despontar. E aí surgiu a polêmica do mundo. Leva ou não leva, leva ou não leva, leva ou não leva. Também com Ronaldinho Gaúcho, né? Não leva ou não leva, leva ou não leva. E aí acabou que o Dunga não levou. Chegou na Copa, naquele jogo contra a Holanda, o Brasil foi avançando, avançando. Eu já não tinha a mesma confiança, claro, porque eu já sentia a seleção enfraquecida, já não era mais a mesma coisa. E a Europa, 2010 já estava, nossa, 2009 você teve o começo do Barcelona de Pep Guardiola, 2010 você teve aquele Barcelona ainda mais aprimorado, você tinha uma Europa protagonista do futebol no mundo, você tinha seleções como a Espanha, fantástica, tanto que a Espanha foi campeã em 2010, com a base de Barcelona e Real Madrid. Então assim, eu sabia que ia ser difícil. Mas a seleção brasileira, né? Talentosos, abençoados por Deus, Deus é brasileiro. Tudo isso aí que você possa imaginar. E aí perdemos a Copa para a Holanda.
Perdemos a Copa pra Holanda, aquela falha do Júlio César, Felipe Melo sendo expulso. Eu gostava do Felipe Melo, eu sou teimoso, cara. Quando todo mundo fala uma parada, eu não acredito, eu meio que só acredito vendo. E aí, todo mundo falava que o Felipe Melo é explosivo, isso e aquilo, e eu sempre vi ele entregando. Não tinha tido nenhuma situação até então onde ele tivesse realmente sido explosivo na seleção brasileira. Até que chegou o jogo contra a Holanda, ele foi expulso e realmente, poxa, ele realmente tem um pavio meio curto, né? E aí, mas não, eu não acredito que foi por causa do Felipe Melo que nós perdemos aquela Copa. Pelo contrário, foi um jogo igual. O talento da seleção brasileira se sobressaiu muito. Dunga fez um bom trabalho. Foi uma derrota que poderia ter acontecido. A gente começou jogando muito bem o primeiro tempo. É a derrota que não dá para ganhar todas. Eu acho que é isso. O time que tivesse ganhado ali, a seleção que tivesse ganhado ali, estaria bem representada na Copa posteriormente. Não foi nenhuma zebra. Não vi ninguém reclamando nesse sentido. Até que veio 2014. E aí 2014 não tinha pra onde correr, cara. Em 2014 você não já tinha, por exemplo, se você pega Luiz Fabiano, ele foi jogar na Europa, mas ele tinha uma identificação com o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro sabia quem era o Luiz Fabiano, o São Paulino Luiz Fabiano. Você pega Robinho, o santista Robinho. Você pega o Júlio César, o flamenguista Júlio César. Tinha alguns jogadores que tinham muito a identificação com o futebol nacional. Se eu não me engano, o meio campo era Elano, que também jogou no Santos. Enfim, você tinha algumas peças que era fácil de saber de onde vinha, né? Em 2014, eu acredito que foi o grande ano, a grande virada de chave, que cada vez menos houve essa identificação do jogador brasileiro com o futebol e o torcedor brasileiro. Então você pega, por exemplo, Thiago Silva, jogou no Fluminense, mas é pouco memorável a passagem dele pelo Fluminense, talvez exceto pelos torcedores do Fluminense. Neymar era a grande estrela, identificadíssimo com o Santos, tudo bem, mas você pega todo o resto, todos eram jogadores europeus. De fato, em 2014, ao meu ver, a minha sensação, a minha opinião é que era uma seleção europeia, uma seleção a nível europeu mesmo, assim, jogadores desde muito cedo jogando na Europa e que não tinham mais tanta identificação com o torcedor brasileiro. O que acontece? Você pega em 2014 um treinador como um Filipão, que na minha opinião é um treinador totalmente identificado com o futebol brasileiro. Treinador que, se eu puder dizer sem nenhuma intenção de ofender, o Filipão é um treinador old school, certo? Beleza. Ele fez aquela Copa das Confederações, ela não deveria ter existido. Aquele 3-0 contra a Espanha foi o ápice da ilusão para tentar resgatar uma imagem vitoriosa de uma seleção brasileira de 2002, mais ou menos 2006, trouxe para 2014 algo que a gente acreditava que talvez poderíamos vencer com talento, porque a Copa ia ser no Brasil. Mas, cara, nosso treinador apostava muito em talento, mas nossos jogadores eram técnicos, eram táticos, eram competitivos, eles não eram zoeiros, não eram irreverentes, não eram ousados e alegres, com exceção do Neymar, talvez. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? Foi muito psicologicamente. A gente nunca vai ser capaz de entender o que se passa na mente de um ser humano, principalmente quando ele está numa condição de pressão, de um esporte de alto rendimento, acompanhado pelo mundo todo. Cara, a cabeça do ser humano, ela atinge muitas vezes níveis de complexidade que talvez a gente nunca seja capaz de entender, a menos que a gente esteja na pele, naquele lugar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 2014, a Europa já estava consolidada. Os times europeus eram superiores indo e voltando aos times brasileiros. Em 2014 não havia Flamengo de Jorge Jesus, não havia Palmeiras de Abel Ferreira, não havia Atlético Mineiro de Cuca. Você não tinha... o futebol brasileiro era aquilo que foi na primeira década de 2000, respirando por aparelhos. Você tinha um Flamengo em frangalhos, um Cruzeiro forte, mas com a diretoria de gestão duvidosa. Você tinha Corinthians sendo competitivo ali em 2012,
com o Tite fazendo um excelente trabalho. O Tite pode se dizer sim que foi o primeiro treinador brasileiro com uma visão mais europeia nesse sentido de organização técnica, tática, de trabalho, isso eu realmente concordo. Não que a Europa realmente seja melhor que o futebol brasileiro, mas... E aí o que acontece? Chegamos em 2014 com esse gap, a expectativa e a realidade. Você tinha jogadores talentosos, tinha jogadores muito bons, competentes, fortes, dedicados, mas que não batia, cara, não batia. A gente pega a Alemanha, num jogo que foi assim, né? Se botar 10 vezes para jogar Brasil e Alemanha, 10 vezes isso não vai acontecer. Porque foi Maracanã lotado, né? Um time alemão, base do Bayern de Munique, completamente treinado e entrosado ali naquelas técnicas e táticas europeias, vencedoras de Champions League. Você pega jogadores brasileiros que todos eram praticamente coadjuvantes em seus times. O jogador brasileiro deixou de ser protagonista na Europa, com exceção ao que o Neymar foi durante uma temporada, eu acho que no Barcelona. E o Neymar não jogou contra a Alemanha. Botou Bernardo, que estava no Atlético Mineiro. Meu Deus. Não tinha como dar certo aquilo, não tinha. O que aconteceu foi que uma Alemanha extremamente madura, preparada, forte, séria, trabalho duro, futebol como uma profissão, chegou e amassou o Brasil, que ainda estava com aquela ideia no subconsciente de que o talento é capaz de vencer o trabalho duro. Apesar de que já havia uma miscigenação dos jogadores serem mais profissionais e talvez a comissão ainda vê de um jeito diferente e tal. E aí não deu, 5 minutos, teve um apagão ali, a Alemanha jogou em ritmo de treino, os jogadores se perderam, no futebol não pode pedir tempo, e foi aquilo que a gente viu. E ali foi o grande choque de realidade mesmo para perceber que o Brasil ia ter que mudar, cara. O Brasil ia ter que passar por uma transformação, não dava mais para ser daquela forma. Realmente nós passamos, pelo menos eu passei 14 anos vivendo uma ilusão, de 2002 a 2014, vivendo uma ilusão de que o Brasil poderia ser campeão do mundo porque é o Brasil. E foi em 2014 que eu vi que não ia ser mais assim. E aí o Dunga foi chamado, né? Cara, eu larguei mão. Eu confesso que quando o Dunga foi chamado eu larguei mão. Eu pensei, não tem como achar que vai mudar alguma coisa de novo. O Dunga ele vai entregar um trabalho duro, um trabalho que pode bater campeão, mas não tem o que fazer. Teve o Mano também, né? O Mano também foi treinador em algum momento. Acho que o Mano foi até antes. Foi em 2010. Olha os treinadores, né? Mano Menezes, Filipão. Você vê que são old schools, né? E até que o Tite assumiu. E aí quando o Tite assumiu, a gente teve aquela reviravolta na seleção brasileira, mandamos bem nas eliminatórias, chegamos na Copa do Mundo como os favoritos, perdemos para a Bélgica, o que eu acho que foi positivo, foi para todo mundo tirar realmente o saltinho, o descer do saltinho, porque nós perdemos para uma seleção forte da Europa, mas que nunca ganhou nada. E foi um jogo de igual para igual. E aprendendo que os jogos agora serão cada vez mais de igual para igual, o Brasil tem que primeiro aprender isso. A seleção brasileira tem que primeiro aprender isso. Aprendendo que os jogos agora serão cada vez mais de igual para igual, é que eu acho que nós conseguiremos novamente vencer uma Copa do Mundo. O Tite vem muito bem para 2022, eu acho que ele chega forte, ele chega sabendo que todos os jogos serão de igual para igual. Acredito que o nível de competitividade será outro. Eu não acredito em Neymar para nos ajudar a vencer a Copa do Mundo. Podem falar o que for, cara. Ele é extremamente talentoso, ele joga muito, ele é gênio. Ele é o que você pode... Vai, elogia o Neymar. Elogia. Eu vou fazer uma pausa de 1 minuto para você elogiar o Neymar. Elogiou? Beleza? Pronto. Dito tudo isso, todos os elogios que você quiser fazer ao Neymar, eu não acredito que ele vai nos ajudar a ganhar a Copa do Mundo, cara. Eu deposito muito mais esperança no
como eu tenho um amigo que a gente costuma de falar, o quarteto adolescente, que é o que está explodindo agora, né? Antony, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Você não tem centroavante, você tem um meio campo consistente, meio campo entrega, Paquetá, Fred, Casemiro, uma zaga consistente, uma zaga sólida que entrega, e é isso. Eu não acredito na nossa principal estrela. Eles já estão sendo carregados, na minha opinião. O Coutinho ainda joga mais que o Neymar na seleção, mas eu posso até me calar. Tenho certeza que se o Brasil for campeão, o Neymar vai ser um deus, assim como foi o Ronaldo, porque o brasileiro é carente de ídolos. Mas eu não acredito muito que o Neymar vai ser a figura que vai nos levar ao título, não. Se eu puder falar, sem querer colocar nenhuma pressão, mas eu acho que eu prefiro muito mais um jogador, pelo menos o que eu vi até agora, na minha opinião, no perfil do Endrick, que é um moleque que parece que é muito mais focado no trabalho, sabe? E tudo bem, o Neymar quis viver a vida dele, eu não julgo ele por isso, mas também não me obriga a querer colocar minhas esperanças num cara como ele. O Endrick parece ser um cara muito mais focado, vamos ver como é que vai ser ao longo da carreira, e eu também não julgo se ele quiser curtir a vida. Futebol é um esporte, futebol é um jogo, são seres humanos, e minha vida não vai mudar por causa de futebol, por causa de Brasil ganhar ou perder, não tenho que cobrar nada de ninguém. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.